esses sistemas que eu expliquei do LTP e do OLAP vão fazer o processamento de dados, eles podem fazer esse processamento em grandes linhas de duas formas. Fazer o processamento por batch ou por stream. O que são esses processamentos? Processamento por batch ou processamento por lot, essencialmente, significa que os vários elementos de dados são agrupados, são colocados no mesmo container, vamos dizer assim, e só depois eles são processados. Então, geralmente você tem um que seria um schedule, uma recorrência programada para processar os dados, por exemplo, a cada hora, a cada 12 horas ou qualquer coisa assim. E um sistema ele é colocado para rodar de acordo com esse intervalo, e aí ele vai processar esses dados em lote. Ele vai processar todos os dados que foram coletados nesse lote até a próxima chamada de processamento. Então, o processamento em lote ele é útil quando você tem um grande volume de dado que precisa ser processado e que você não precisa fazer o processamento na hora. O que significa que você pode escolher momentos mais convenientes do ponto de vista de tráfego para fazer esse processamento de dados. Então, por exemplo, você pode escolher processar os dados todo dia durante a noite. Um exemplo que eu acho que seria do processamento em lote vamos supor que você tenha. Vamos pegar um exemplo de um projeto que eu fiz e que foi público. Então, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu trabalhei para uma organização que coletava informações de passagens aéreas. E essas passagens aéreas, se você parar para pensar, todas eram registradas. Cada compra e pedido de reembolso das passagens era registradas num sistema. E o que a gente queria fazer é pegar os dados dessas passagens aéreas e rodar um modelo preditivo em cima disso. Para isso, a gente tinha que construir um banco de dados que consolidasse essa informação de compras e reembolsos, que eram massivas. A gente está falando de todo dia 50 milhões de linhas de dados sendo geradas, de uma maneira que a gente conseguisse colocar depois isso dentro de um modelo preditivo. E, obviamente, a gente não olharia o evento a evento, a gente ia agrupar por exemplo, companhia aérea, qualquer coisa do gênero. Porque tinha esses dados massivos e a gente não precisava processar isso em tempo real, a gente ia lá e fazia o processamento em lotes. Então, a cada final de dia, chegava o lote de dados, a gente ia lá e rodava, ou na verdade, a cada vez que esses dados eram despejados num container, que era copiado de outro sistema, a gente ia lá e rodava as etapas de processamento de dados que a gente queria. Óbvio que isso tem uma desvantagem, que é que você sempre vai ter um delay com relação aos dados que você utilizou no seu processamento e os últimos dados mais recentes, né? E o outro problema é que se você está trabalhando com intervalos de tempo, não necessariamente os dados que você precisa para trabalhar estão prontos nesse intervalo de tempo. Então, pode ser que você tenha algum tipo de demora pela característica de como os sistemas interagem entre si, e isso prejudica, no final, todas as operações que dependem desse processamento em lote. Em contraste com o processamento de lote, você vai ter o processamento de streaming, ou processamento de fluxo, cujo objetivo é processar tudo que chega. Então, não tem uma espera até os dados se acumularem. Você vai processando o que está disponível na hora. E tudo isso é feito de maneira contínua. E, portanto, o sistema de streaming ele é ideal para soluções que precisam de avaliação em tempo real. Precisam de processamentos em tempo real. Um exemplo de um problema de streaming que a gente poderia falar seria um sistema de segurança, por exemplo, que recebe imagens de uma câmera e nessa imagem de câmera você quer falar se, por exemplo, o sistema de segurança detectou alguma atividade suspeita.
você não pode esperar a sua coleção de vídeos, a sua coleção de imagens capturadas pela câmera chegar no final do dia para você processar, porque você precisa ter uma resposta imediata à atividade suspeita. Então você faz em streaming. Um outro exemplo é de fraude de cartão de crédito. Você não pode esperar chegar no final do dia e você coletar todas as transações de cartão de crédito para rodar algum tipo de processamento. Você precisa rodar em tempo real, processar em tempo real e tentar detectar se uma transação que ocorreu é uma fraude ou não, para que você possa responder de maneira imediata. Então, quando a gente compara esses dois tipos de sistemas de processamento, a gente pode pensar, primeiro, que eles têm diferenças em termos do escopo de dados. Então, o processamento em lote vai processar todos os dados de um determinado conjunto, enquanto que o processamento de streaming geralmente só tem acesso a uma janela bem curta de espaço de tempo. Então, isso a gente vai falar 30 segundos, um minuto, assim, estourando, que foram coletados nesse intervalo. Então, é isso que o streaming vai olhar. O tamanho de dados, né, que o processamento em lote vai lidar com grandes volumes e o processamento em streaming vai trabalhar com microlotes, ou seja, vão ser dados bastante pequenos. O desempenho, né, que o processamento em lotes, obviamente, vai ter uma latência, uma demora para que os resultados sejam obtidos de geralmente várias horas, enquanto o streaming a latência é segundos, ou seja, já recebe o resultado em segundos. Em termos de análise, que o processamento de lotes ele vai ser utilizado para análises complexas. O processamento de streaming vai ser análise simples, né? E isso vai ser uma resposta de sim ou não rápida, agregações e cálculos de média móveis também. Então, por exemplo, você poderia ter processamento de streaming para acompanhar o tráfego de usuários do seu website, alguma coisa desse tipo.